Vamos lá, pessoal, mais uma questãozinha aqui agora, falando sobre triângulos e as relações existentes. Ele fala assim, uma questão da UERJ, inclusive. Ao coletar os dados para um estudo topográfico da margem de um lago a partir dos pontos A, B e T, um técnico determinou as medidas AT igual a 32, BT igual a 13 e ATB igual a 120 graus. No caso, o ângulo ATB igual a 120 graus. E ele pede para você calcular a distância, né, aproximada ali entre os pontos A e B definidos por esse técnico nas margens desse lado. Então, repara que o nosso objetivo na questão é determinar qual é a distância que existe entre aquele ponto A e, no caso, o ponto B, ok? Então, o que a gente está querendo é qual é essa distância aqui, tá? Vou chamar essa distância, por exemplo, de uma distância x, que é o nosso objetivo. No nosso caso, se a gente parar para observar ali, a gente está falando de um triângulo, onde eu tenho a medida de três lados e um ângulo. Né? No caso, um lado desconhecido. Mas, considerando como um todo, eu tenho três lados e um ângulo. Isso para a gente associa a ideia de quê? Lei dos cossenos. A gente já sabe que aqui, ó, vou ter que usar a lei dos cossenos. Então, vamos lembrar daquela famosa formulazinha que a gente tem para a lei dos cossenos. Ó. Qual é a fórmula que a gente tem? Lembra que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de um ângulo alfa. O que significa cada coisa dessa? Né? A gente tem situações ali que são importantes a gente lembrar na hora de substituir nessa lei dos cossenos. Então, a primeira coisa, ó, esse A, esse cara aqui que é o A, é o elemento mais importante que a gente tem na hora de usar. Por quê? Ele sempre vai representar para a gente o lado oposto ao ângulo que você vai usar. Tá? Então, ele sempre vai representar um lado oposto ao ângulo que você estiver usando. Já o B e o C, que está presente no restante da fórmula, são os outros dois lados. Aí a ordem deles, para mim, é indiferente, tá? Quem você vai escolher como B, quem vai escolher como C. Agora, esse A, para a gente, é mega importante. Então, se eu olhar no caso dessa questão aqui, ó, uma vez que o meu ângulo está localizado aqui, o meu lado oposto é o X. Então, eu já sei que o X, no caso dessa questão, vai fazer o meu papel de A, tá? Já os outros dois, você pode escolher quem você vai botar como B, quem você vai botar como C. Isso para a gente não vai fazer nenhuma diferença, tá? Então, quem vai ser o B, quem vai ser o C, para a gente isso não vai, de fato, importar. Agora, o A, ele faz toda a diferença. Se você coloca esse A no lugar errado, já era, adeus conta, porque você já sabe que a sua conta não vai dar certo, tá bom? Então, vamos lá resolver isso. Ó, aqui, então, substituindo, vai ficar para a gente ó, o A, que no caso é o X, então ficaria X ao quadrado, igual ao B, que a gente está considerando como 13, elevado ao quadrado, mais o C, que para a gente ó, é o 32 elevado ao quadrado, menos duas vezes o B, que para a gente é o 13, vezes o C, que é o 32, isso vezes o cosseno do nosso ângulo ali, que é o ângulo de 120 graus. Tá? Então, isso fica ó, que x ao quadrado é igual o 13 ao quadrado, para a gente dar 169, que é o 13 vezes 13, mais o 32 ao quadrado, só fazer 32 vezes 32, que dá 1024. Isso menos. Essa conta aqui, eu nem vou fazer agora de imediato, eu vou deixar para a gente simplificar no final, tá? Então, 2 vezes 13 vezes 32, mas se você quisesse fazer, poderia fazer, não teria problema nenhum, tá? Isso vezes o cosseno do 120. Se a gente parar para observar aquilo ali, o cosseno de 120, ele não é um valor que, por exemplo, está no primeiro quadrante. Então, a gente teria que fazer aquela associação lá com quem é o correspondente do primeiro quadrante para a gente conseguir pegar e resolver. Porém, quando a gente está falando de triângulo, a gente sempre vai bater ou no primeiro quadrante ou no segundo quadrante. Então, a dica que eu dou para você é, se você está falando de triângulo para usar a lei dos cossenos, e no caso ali, passou, está né, tá no segundo quadrante, esse cara aqui ó, vai ser exatamente igual ao oposto do cosseno do suplemento dele. Caramba, Diego, falou difícil. O que é só você pensar? Ele vai ser o mesmo que o cosseno de quanto ele falta para chegar até 180, só que com o sinal trocado. Então, ó, se eu pensar no 120, quanto que falta para o 120 chegar até 180? Falta 60. Então, ele vai ser a mesma coisa que o cosseno de 60, só que com o sinal trocado. Então, ele vai ser menos o cosseno de 60, tá? O cosseno de 60, lá naquela tabelinha, ele é meio. Então, com o sinal trocado, ele ficaria menos meio. Belezinha? Então, isso para a gente fica, ó, que x ao quadrado é igual a 169 mais 1024. Não estou fazendo as contas direto,
justamente para você tomar o cuidado de não errar, porque às vezes a gente vai na vontade, né? Vai fazendo isso tudo de uma vez e acaba somando, subtraindo coisas que não podem ser feitas. E aí aqui de imediato a gente consegue contar esse 2 da multiplicação com esse 2 que está presente aqui embaixo, e aí vai me sobrar o menos 13 vezes 32 vezes menos 1. E aí o menos daqui da frente com outro menos 1, isso acaba dando positivo. E aí ficaria 13 vezes o 32. E aí 13 vezes 32, isso dá 416, tá? Então agora sim, ó, terminando, vai ficar x ao quadrado igual a esse 169, mais no caso o 1024, mais no caso o 416, né? Isso daria 1609, tá? Então, meu x seria a raiz desse 1609. A raiz de 1609 não é uma raiz exata. Se você fosse tentar fatorar, também não sairia um resultado tão legal, mas a gente sabe a raiz de 1600, né? Então, quando a gente pedir uma aproximação, por exemplo, disso aqui, a gente poderia dizer que isso é aproximadamente a raiz de 1600, que é 40. Então, aqui, ó, seria aproximadamente 40 metros. Beleza? Tá resolvida uma questãozinha aí sobre veios cossenos. Valeu? É isso, galera.